Bom, o nosso tema de hoje aí, que eu combinei com o Pedro da gente conversar, é sobre timing de carboidratos e exercício, né? Nutrient Timing é algo que eu venho falando há muito tempo já, inclusive foi um dos temas que a gente abordou num dos lançamentos do Cine. É algo que eu gosto muito de trabalhar e eu entendo que timing não está só relacionado à questão do pré, durante e pós-treino, apesar de ser isso que a gente vai falar aqui hoje de carboidrato, mas existe aí todo um estudo relacionado, né, ao melhor timing da suplementação de determinados suplementos, da distribuição ao longo do dia, se é ao redor do exercício ou não, né, se de noite, se de manhã. Então, existe sim uma gama de estudos que tenta trazer para a gente os melhores momentos de se consumir determinados suplementos e o quanto eles podem, e até mesmo alimentos, né? Porque a gente hoje tem a crononutrição aí super em evidência. Então, os melhores momentos das refeições serem realizadas, os melhores substratos serem ingeridos, os melhores suplementos serem utilizados, para que a gente possa otimizar não só a sua biodisponibilidade, ou seja, a sua absorção, mas também a performance esportiva, que é o caso aqui que a gente vai estar conversando hoje. Então, falar de carboidrato, claro, pode ser uma coisa super batida, né? E realmente muitos de nós já estudamos sobre isso, mas é importante a gente entender como a ciência vem evoluindo nessa questão do timing de carboidratos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do consumo antes, durante e depois, né? Então, é mais do que comprovado que os carboidratos são, sim, combustíveis essenciais para a geração de energia pela célula durante o exercício. Eu digo que o carboidrato ele é tão fenomenal, né, que ele é o único nutriente, o único substrato energético que consegue produzir ATP com oxigênio e sem oxigênio. Então, se você tem oxigênio, você produz ATP às custas de carboidrato. Se você também não tem oxigênio, você também produz ATP às custas de carboidrato, ou seja, às custas do glicogênio armazenado. Então, ele é tão fenomenal e ele tem uma importância tão grande na performance esportiva que ele é um dos macronutrientes mais estudados, né, quando a gente pensa em rendimento físico, quando a gente pensa em melhora, de fato, aí, do exercício, né, da performance esportiva. Tá? Então, muitos estudos já demonstraram, né, o efeito do consumo de carboidrato não só na questão muscular, né, em melhorar força e potência, em melhorar a oxidação desse carboidrato pelo músculo, em manter a glicemia, preservando o carboidrato também armazenado nesse músculo, mas também o efeito que o carboidrato tem na função cerebral, em diminuir a percepção de esforço, em melhorar a motivação e o humor, em reduzir a produção de serotonina, em melhorar a captação e a oxidação de glicose, com isso retardando a fadiga. Eu vejo muitos atletas, né, muitos pacientes, que muitas vezes querem melhorar a tolerância ao esforço, querem estar mais ativos para treinar, né? E eu acho que até por uma questão de mito do mercado da nutrição esportiva, tem essa ideia de que tem que ser algo estimulante, né? Para que você tenha energia para treinar, ou para que você tenha mais tolerância ao esforço, as pessoas entendem que tem que ser algo que estimule o sistema nervoso central e que gere aí algum tipo de efeito adrenérgico, né? Quando, na verdade, o carboidrato tem um papel muito interessante nesse sentido. Ele leva a uma melhora da percepção do esforço, ele leva a uma melhora da tolerância ao esforço, retarda a fadiga e, claro, melhorando principalmente a capacidade de endurance. Então, muitas vezes o paciente chega para mim e fala assim, me dá algo aí para treinar, preciso de um estimulante, né? E aí eu não dou o estimulante, eu dou algum suplemento, algum alimento, fonte de carboidrato, e a pessoa fala, nossa, estou treinando muito melhor, a pessoa já começa a dar esse feedback, e é claro que é por conta da ingestão mais adequada de carboidrato. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo carbofóbico, né? As pessoas têm uma carbofobia absurda, e quando a gente pensa em performance, não tem como a gente não pensar em carboidrato. Existe uma distorção do que as pesquisas demonstram em relação ao estado depletado de glicogênio, ao consumo restritivo de carboidrato e performance esportiva, as dietas low carb, as dietas cetogênicas. Existe uma distorção muito grande do que a ciência mostra e de como a gente pode utilizar essas informações na prática clínica. O problema é que, com o advento, lógico, né, das informações, do volume de informações que a gente tem na internet, para se gerar likes, se gerar famosidade repentina, as pessoas acabam divulgando aí temas que são muito complicados, e um deles é justamente a questão da prática de exercício na restrição de carboidrato. Existe uma linha muito grande que defende a realização do exercício com a restrição de carboidrato. E não é que isso não possa ser realizado. São estratégias que a gente pode utilizar, mas se eu penso em performance, se eu penso em rendimento físico, não tem nenhum estudo que mostre que a restrição de carboidrato melhora o rendimento físico, né? Por enquanto, não. O que a gente tem é que a restrição de carboidrato associada a treinos de endurance pode sim
gerar adaptações metabólicas, como, por exemplo, a biogênese mitocondrial, maior oxidação de gordura, mas que isso não se reverte, não se traduz em melhora de performance esportiva. Então, está mais do que comprovado que, de fato, a ingestão de carboidrato é importante para a performance esportiva, e isso, claro, vai de acordo com o peso corporal do indivíduo e vai de acordo com o tipo de exercício que ele realiza. As recomendações que a gente tem para carboidrato no consumo diário são recomendações em gramas por quilo de peso por dia e recomendações especificamente para atletas de endurance, né? Então, esse é um quadrinho um pouquinho modificado do que, na verdade, é o que foi publicado pelo ISSN, mas a gente tem lá a publicação do American College, que mostra, né, o consumo de carboidrato de acordo com a intensidade do exercício. Então, a gente tem lá aqueles indivíduos que praticam exercício para fitness geral, né? Então a gente tem ali um consumo de 3 a 5 gramas por dia, treino mais volumoso, de intensidade, durando aí 2 a 3 horas por dia, 5 a 6 vezes por semana, de consumo de 5 a 8 gramas ao dia, e treinos mais volumosos, de 3 a 6 horas por dia, treinando ali às vezes até 2 vezes por dia, 5 a 6 vezes por semana, o consumo de 8 a 10 gramas por dia, né? Então essa é uma recomendação muito específica para atletas que estão engajados em volumes e intensidade de treinamento mais alto, que acompanham a periodização de treino, que na verdade fazem, né, que seguem planilhas de treinamento, aonde esse monitoramento de carga de treinamento ele consegue ser realizado, né? Os mundrungos do nosso dia a dia, a gente sabe que muitas vezes não seguem muitas planilhas de treino e acaba que essa quantificação do quanto ele está gastando durante o exercício ou da intensidade até mesmo do volume de treinamento, ela fica muito restrita. O que a gente sabe é que não dá para ter uma dieta muito abaixo de 2, 3 gramas de carboidrato por quilo de peso se esse paciente está engajado em algum tipo de exercício contínuo, que tenha algum grau de dificuldade e que seja realizado aí mais que 3 vezes por semana. Então, a gente precisa tentar manter nessa quantidade. Por outro lado, né, se a gente tem uma planilha, uma periodização de treino, a gente consegue seguir essas recomendações. Via de regra, a ingestão diária de carboidrato deve vir de carboidrato integral, vegetais e frutas, né? As pessoas acham que a gente inventa a roda e não é isso. A gente tem um trabalho muito focado no alimento. O alimento é a nossa matéria-prima de trabalho e não é difícil a gente colocar fontes de carboidrato na dieta desse paciente, de fontes de bons carboidratos, né? É claro que o amido e o açúcar refinado faz parte, né, da nossa conduta nutricional, mas em situações onde eu preciso ter uma oferta de carboidrato mais rápido para a circulação, seja para preservar o glicogênio muscular, seja para aumentar a oxidação mais rápido, ou acelerar a ressíntese pós-exercício. Então, os carboidratos de liberação mais rápida, os carboidratos mais simples, né? Eles são sim utilizados dentro da nossa conduta, mas em situações mais específicas. Então, não quer dizer que uma pessoa que faça um treino, uma carga de treino intensa, que ela vive na base do consumo de sacarose, né? Isso não é verdade. A gente usa os carboidratos simples de forma muito estratégica na dieta, potencializando então o consumo de carboidratos mais integrais, mais provindos principalmente de vegetais e de frutas. Essa é a recomendação do Colégio Americano de 2016, né? Que também quantifica de acordo com a intensidade do exercício, e a principal ideia é garantir as necessidades mínimas de acordo com a intensidade do treinamento, né? A gente tem algumas recomendações para treinamento resistido, né? A ADA coloca ali para manutenção da hipertrofia 8 a 9 gramas por quilo de peso por dia, e para redução do percentual de gordura, 5 a 6 gramas por quilo de peso por dia, né? E quando eu vi essa recomendação, né, eu fiquei imaginando os loucos de plantão, né, que acham que precisam emagrecer, que precisam perder gordura corporal, fazendo dietas restritivas em carboidratos. Quando a gente sabe que essa recomposição corporal, ela está muito mais relacionada ao déficit energético que a gente faz na dieta, né? Então, o quanto esse paciente está em déficit de acordo com o gasto calórico e o quanto a gente consegue aumentar de proteína dessa dieta. Então, restrição energética para recomposição, na verdade, a recomposição corporal não está diretamente relacionada à restrição de carboidrato. Isso também é um mito que existe do mercado de nutrição esportiva, que coloca que dietas restritivas devem ser de restrição principalmente de carboidrato, e isso não é verdade, né? A ideia é que a gente consiga fazer um déficit calórico, tendo uma ingestão de carboidrato adequada, para que, inclusive, ele consiga realizar o exercício de forma eficiente, porque quanto mais eficiente ele é no exercício, mais ele gasta calorias, mais ele vai ter o efeito no déficit para a recomposição corporal, né? Para a redução da gordura corporal. Então, eu entendo que existem várias linhas aí que colocam, né, e que fazem apologia à restrição de carboidrato e emagrecimento, à restrição de carboidrato e exercício físico de longa duração, mas eu ainda sou uma nutricionista um pouco mais conservadora e entendo que, não sei se conservadora, mas uma nutricionista que olha para esse paciente de uma forma mais individualizada, e eu entendo que todas as estratégias são possíveis desde que você tenha bom senso e que você entenda o que o seu paciente está fazendo em relação ao exercício. Então, se você entende de exercício físico, você entende o que
quais são as respostas de adaptação que aquele exercício vai te dar, a estratégia que você vai escolher, ela tem que ser coerente com isso. Então, todas as estratégias são possíveis. O que eu não concordo é com essa apologia a um resultado, né, final igual para todo mundo. Nós somos seres diferentes, né, e o que pauta o nosso trabalho é a individualidade bioquímica, né? Os carboidratos, então, merecem atenção, né? Porque vai depender da quantidade que a gente consegue estocar no nosso organismo, é chave para o cérebro, para o sistema nervoso central, vai manter a nossa performance, e, lógico, aumentar o glicogênio e potencializar diversas adaptações ao treinamento. Por isso que a gente precisa individualizar as recomendações, independente das recomendações que a gente tem de American College, do ISSN. É importante a gente adequar a ingestão de carboidratos dos nossos pacientes de acordo com a intensidade dos treinos, com a reposição pós-treino. Então, se esse paciente vai fazer 2 treinos no dia, a reposição imediata da primeira sessão de treino é muito importante. Se ele vai fazer um treino só na segunda, no outro dia, né? Não tem por que a gente sair dando uma quantidade muito grande de carboidrato logo depois que terminou o exercício, porque ele tem 24 horas para repor, né? Então, o tipo de carboidrato que a gente vai utilizar e até mesmo a periodização de carboidratos de acordo com os treinos. A gente sabe que a gente pode ter dietas com 10 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia e ainda assim o paciente treinar em estado depletado de glicogênio muscular. Eu posso gerar um estímulo de exercício que depleta esse glicogênio, colocar ele para uma nova sessão de treinamento em estado depletado e aí sim gerar resposta de adaptações mitocondriais que podem ser favoráveis para a adaptação do exercício e a longo prazo trazer algum benefício para esse paciente. E ainda assim ele tem um consumo de 10, não ter restrição de carboidrato na dieta. Então essa periodização de carboidrato ao redor da sessão de treinamento é algo que eu gosto muito. Eu acho que de fato pode trazer benefícios para esse paciente a longo prazo, mas eu entendo que isso tem que ser feito de forma muito individualizada e somente quando a gente tem a planilha de treinos na nossa mão, que garante que esse paciente esteja fazendo, por exemplo, treinos de baixa intensidade em estado depletado de glicogênio e não treinos de alta intensidade, que pode inclusive colocar ele num overtraining, né? Então, o principal objetivo é a gente trabalhar com glicogênio antes do exercício, para poupar o glicogênio e aumentar o estoque, durante, para manter a glicemia, reduzir a fadiga, e após, recuperar os níveis de glicogênio muscular, principalmente, né? E dessa maneira, a gente garantir a melhora da performance do atleta. Então, as pessoas ficam muitas vezes querendo encontrar a fórmula mágica para a performance esportiva, quando, de fato, a fórmula principal que a gente tem para tudo isso é fazer essa ingestão de carboidrato, essa orientação da ingestão de carboidrato o mais individualizada e o mais próximo do que ele está treinando possível, né? O mais próximo possível do treino que ele faz para conseguir atingir o objetivo de performance, tá? Pensando em pré-treino, o que a gente tem são também as recomendações do American College, onde a gente tem ali, as pessoas sempre acham que pré-treino é só o que elas consomem 60 minutos antes do treino, né? E isso não é verdade. Pré-treino são as 24 horas, o que a gente come 24 horas antes da realização da sessão de treinamento é um pré-treino, né? Mas é claro que 60 minutos antes é um timing importante de ingestão de carboidrato para manutenção da glicemia, mas principalmente para preservação do glicogênio muscular que está armazenado ali, para que eu tenha mais substrato energético para a produção de ATP e consiga tolerar por mais tempo, então, a realização do esforço do exercício. Então, o pré-treino imediato, o pré-treino, né, esse pre-event refueling, é sim um time interessante. Outro time importante é entre as sessões de treinamento, quando esse indivíduo faz 2 sessões de treino e o intervalo de recuperação entre uma sessão e outra seja menor do que 8 horas. Eu trabalho com menor que 6 horas, porque tem estudos mostrando ali 6 horas. Quando você tem um intervalo de recuperação menor que 6 a 8 horas, você tem que trabalhar com esse carboidrato logo após a primeira sessão de treinamento, se você não quiser que ele faça a segunda sessão de treinamento em estado depletado de glicogênio. Então, se ele vai fazer a segunda sessão de treino tem que ser tão boa quanto a primeira, é importante que logo após a primeira, a gente faça a ingestão adequada de carboidrato para que a gente consiga recuperá-lo para a segunda sessão. E isso a gente chama de speed refueling ou esse timing de carboidrato entre as sessões de treino. Um outro timing importante, e esse é bem interessante, porque a gente tem a maneira mais tradicional e a maneira mais contemporânea, que é o loading de carboidrato em dias que antecedem um evento importante, especialmente o evento de endurance e ultra endurance, né? Que é o tradicional consumo de carboidrato, por exemplo, na sexta-feira à noite para uma competição no sábado, né? A macarronada que as pessoas consomem ali no jantar antes de competir no outro dia. Mas a gente sabe que na estratégia mais contemporânea não é necessário a gente reduzir tanto o volume de treinamento, né? Esse tapering hoje se mantém a intensidade, né?
e não se tem, dependendo da modalidade esportiva, nem se tem uma redução do volume tão importante, e a gente aumenta, assim, a ingestão de carboidratos de 36 a 48 horas pré-evento, para que a gente tenha um aumento dos estoques de glicogênio muscular. A recomendação é de 10 a 12 gramas por quilo de peso por dia, e quem calcula dieta sabe que isso é comida pra caceta, né? Então depende muito do evento que esse paciente está participando. Se for um evento de endurance e ultra-endurance, faz sentido utilizar essa quantidade. Agora, se tem um paciente consumindo 4, 5 gramas de carboidrato por quilo de peso e ele vai competir, você aumentar de 4, 5 para 10 é um aumento muito significativo e isso pode trazer muito desconforto gastrointestinal para o paciente. Então, eu sempre falo, olha, existe a recomendação e a gente tem a prática clínica que vai nos dando, a recomendação, a teoria, nos dá condições para que a gente consiga realizar na prática clínica condutas mais assertivas e mais individualizadas, né? Então, eu posso aumentar de 5 para 7, para 8, já é um aumento significativo e já vai me ajudar a estocar mais glicogênio para esse atleta que vai competir, tá? E claro que isso depende muito do nível, né, de cada atleta. A ingestão mais rápida, né, que seria essa preparação para eventos que duram menos do que 90 minutos, que seria esse consumo aí um dia antes, né? Então, é o que mais ou menos a gente tem para corredores, por exemplo, que vão fazer 10, 15, meia maratona, né? Então, esses pacientes, a gente não precisa fazer o loading de 2 dias, o loading de 24 horas antes, né, já é suficiente para garantir os estoques de glicogênio muscular, tá? Os 60 minutos antes, a gente tem umas regrinhas aí, né? A gente tem até 4 horas antes do exercício ali o consumo de 3 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, 2 horas antes, menos do que 2 gramas de carboidrato por quilo de peso, 1 hora antes, 1 grama de carboidrato por quilo de peso, e na hora da corrida, né? Do evento, 0,5 gramas de carboidrato por quilo de peso. Eu coloquei para vocês um exemplo aqui de um indivíduo de 60 quilos, né? Então, olha, 4 horas antes, de 180 a 240 gramas de carboidrato, uma refeição contendo frango, macarrão, suco de laranja com cenoura e beterraba, banana e chocolate, me daria ali 180 gramas de carboidrato. E eu teria uma quantidade de proteína e gordura que é adequado para essas 4 horas antes e permite digestibilidade até o momento do evento. 1 hora antes, né, uma sugestão de 60 gramas de carboidrato, daria 100 gramas de mandioca cozida com 200 ml de suco de uva orgânico. Imediatamente antes da corrida, que seria 0,5 gramas de carboidrato, daria 30 gramas de carboidrato, um gel ou um carboidrato em pó diluído, né? Então, por exemplo, uma destrose, uma maltodestrina, que você dilui em água, numa osmolalidade adequada, e esse paciente consome antes de correr. É importante se avaliar os alimentos escolhidos e entender se esses alimentos não vão trazer algum tipo de desconforto gastrointestinal para esse paciente, né? E o objetivo sempre é aumentar a oxidação durante o exercício. Muitos estudos falam da palatinose para exercício, né? De fato, é um carboidrato de liberação lenta, de baixo índice glicêmico, não aumenta o pico de insulina, mas ela só é uma configuração diferente da sacarose, né? Você tem uma reação enzimática específica da glicose com a frutose, né? Na sacarose, e isso torna a sacarose numa isomaltulose ou numa palatinose. De fato, os estudos mostram que quando consumidas até 45 minutos antes do exercício, a gente tem um aumento da glicemia, né, com a palatinose. Claro que a maltodestrina aumenta mais, mas a palatinose também aumenta a glicemia, e 15 minutos depois da realização do exercício, os níveis glicêmicos já estão muito parecidos entre glicose entre maltodestrina e palatinose. E isso se mantém ali, a palatinose um pouquinho mais alto, né, ali ao longo dos 90 minutos de exercício que foi realizado a 60% do VO2 máximo em 20 ciclistas. Percebam que eles consumiram 75 gramas de palatinose ou de maltodestrina. E esse estudo mostrou nesses ciclistas também que os indivíduos que fizeram time trial, né, depois ali de 15 minutos, após os 90 minutos, eles fizeram um contrarrelógio de 15 minutos. E os indivíduos que consumiram a palatinose performaram melhor do que aqueles que consumiram a maltodestrina ao longo da realização do exercício. Desculpa, que consumiram a maltodestrina antes do exercício. Porque parece que a palatinose mantém por mais tempo, por ser um carboidrato de liberação mais lenta, ele manteve a glicemia por mais tempo, e para a realização do time trial, talvez esses atletas tenham se beneficiado mais do consumo de palatinose, né? A gente tem também que a palatinose ela aumenta a oxidação de gordura durante o exercício, quando comparado com a maltodestrina, e claro, a oxidação de carboidrato vai ser maior no grupo que consumiu maltodestrina, quando comparado com o grupo que consumiu palatinose, né? Mas então a palatinose pode ser utilizada, depende do contexto, da duração do exercício, eu vou precisar fazer ou não algum tipo de reposição de carboidrato durante, mas o momento de utilizar a palatinose é antes do exercício e não durante. Não existe nenhum estudo mostrando que palatinose durante o exercício tem algum benefício na performance esportiva. Todos os estudos são com os carboidratos de liberação mais rápida, né? Então, os carboidratos de liberação mais rápida, eles aumentam mais rápido
a oxidação desse carboidrato que está sendo ingerido de forma exógena. Os carboidratos de liberação mais lenta, eles demoram mais tempo para serem oxidados. E as pessoas, mas os carboidratos de liberação rápida, né, quando comparados com liberação lenta, pode ter um impacto na liberação da insulina. Olha o que esse estudo, esse slide, né, do Esker mostra, que a ingestão de carboidrato, né, se os carboidratos são de liberação mais rápida, eles são oxidados mais rápido. Se são de liberação lenta, eles permanecem mais tempo no estômago e demoram mais tempo para serem oxidados. Ou seja, eles podem aumentar o risco de problemas gastrointestinais, que é o que mostram os estudos com palatinose utilizados durante o exercício físico. Muitos dos estudos mostram exatamente o desconforto gastrointestinal com o consumo de palatinose. Então, o exercício reduz os níveis de insulina, né, até mesmo quando se tem a ingestão de carboidrato. Então, não há um pico na insulina quando se dá carboidratos de liberação lenta ou, claro, carboidrato de liberação lenta não, né? Mas quando se dá carboidratos de liberação rápida antes do exercício físico. Então, a gente pode, sim, pensar tanto antes quanto durante nesses carboidratos de liberação mais rápida. Outra estratégia de pré-treino é o loading, né, que a gente coloquei aqui para vocês. A gente tem a estratégia mais clássica, que era reduzir, né, fazer treinos mais intensos no estado com consumo menor de carboidrato e depois no taper aumentar o consumo de carboidrato, né? Que nada mais era que um train low e um compete high, né? Hoje a gente sabe que a gente não precisa fazer isso, a gente tem ali a estratégia mais contemporânea, num consumo de 10 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso, 36 horas a 48 horas antes do exercício físico, antes do evento, né? Aonde já está sendo realizado o tapering do treinamento. Então, claro que isso é uma recomendação, e como eu disse para vocês, essas quantidades precisam ser individualizadas de acordo com cada paciente, com cada evento que está sendo realizado, e sempre pensar em dietas com baixos resíduos para reduzir os desconfortos gastrointestinais, e nesse sentido a Burke coloca ali, né, os alimentos que poderiam ser utilizados para implementar uma dieta pobre em fibra nesse carb load, né, que a gente faz aí 2 dias antes de um evento. Então, cereais refinados, arroz e macarrão refinado, batata inglesa, suco de frutas, mel, balinhas, né, essas candies de, por exemplo, bala de goma, bolos de sobremesas com farinha branca, bebidas esportivas, carne, leite, queijo, peixe, ovos e outras fontes de proteína. Evitar frutas e vegetais crus, optar sempre pelas opções mais cozidas, como purê de frutas e purê de vegetais, consumir quente sempre para evitar a formação do amido resistente, né? E o período ótimo de implementação ele pode ser variável e vai de 24 a 72 horas, dependendo do tempo do trânsito intestinal de cada paciente. Essas dietas mais pobres em fibras, né? Essas dietas, tem estudo até com dieta low FODMAP, dieta sem glúten, né, gluten free, elas devem ser realizadas somente nesse período pré-evento, né, para diminuir esse desconforto gastrointestinal e até mesmo alguns problemas que a gente pode ter em termos intestinais, como flatulência, né, alterações da consistência das fezes. Então, elas só devem ser utilizadas antes do evento. Claro que a gente não deve preconizar uma dieta pobre em fibras ao longo dos ciclos de treinamento dos nossos pacientes, né? Bom, durante o exercício, a gente tem várias recomendações, né? E as estratégias são sempre, claro, pensando de acordo com o exercício que está sendo realizado, né? Se é um exercício de ultra endurance, se é um exercício de endurance, se é um exercício intervalado intermitente, se é um exercício leve, né? E o que a gente pode trabalhar. Via de regra, os estudos mostram que exercícios até 1 hora, a gente não precisaria trabalhar com nenhum tipo de carboidrato durante. Exercícios de 1 a 2 horas e meia, trabalharíamos aí com 30 a 60 gramas por hora de carboidrato, e acima de 2 horas e meia, 3 horas, até mais que 90 gramas de carboidrato. Claro que isso depende muito da capacidade de absorção e utilização desse carboidrato de cada um dos nossos pacientes. Tem estudos com ciclistas, por exemplo, que já foram publicados com consumo de até 120 gramas de carboidrato por hora. Então, é um intestino que tem uma capacidade de absorção desse carboidrato muito rápida, o que não é muitas vezes o que a gente vê na prática clínica, né? Claro que a recomendação é sempre fazer a combinação dos tipos de carboidrato, né, para potencializar ao máximo possível a oxidação de carboidrato pelo músculo esquelético, que é de 1 grama por minuto, tomar cuidado com uma quantidade de frutose maior e evitar bebidas com osmolaridade maior do que 20%, né? Porque senão a gente pode ter um desconforto gastrointestinal muito importante. O que hoje a gente tem estudado é que a gente não pode garantir que os carboidratos que a gente está ingerindo, eles são totalmente oxidados pelo músculo, né? Então, assim, o músculo não oxida na mesma proporção que a gente ingere, porque existem várias barreiras que podem comprometer essa utilização do carboidrato pelo músculo esquelético, desde o esvaziamento gástrico, a capacidade de absorção intestinal, a passagem pelo fígado, a fluidez de sangue esplânico, a fluidez de sangue para o músculo, que ocorre com as adaptações do treinamento, a captação pelo músculo esquelético e a oxidação
oxidação pelo músculo esquelético. Então, o que mais a gente tem estudado hoje, né, são situações de treinar todos esses aspectos relacionados ao trato gastrointestinal para melhorar os transportadores de glicose e a captação pelo músculo esquelético. A gente sabe hoje, por exemplo, que a utilização de probióticos podem aumentar a oxidação de carboidrato pelo músculo esquelético, provavelmente por aumentar a capacidade de absorção intestinal. Então, existem muitas barreiras de oxidação exógena do carboidrato, e isso é uma área de estudo muito grande, porque a gente não pode entender de que se eu estou dando 60 gramas de carboidrato para o paciente durante o exercício, ele está utilizando 60 gramas pelo músculo esquelético, né? A gente não pode, de fato, dizer que é dessa forma, tá? Esse estudo mostra, né, que o consumo durante 28 dias de probiótico, então 25 bilhões de unidades formadoras de colônia, em indivíduos que fizeram testes de baixa intensidade na bicicleta e consumiram durante o exercício, né, 180 gramas de carboidrato provindos de maltodestrina em solução a 10%, eles mostraram que 4 semanas da suplementação de probiótico associados ao treino de baixa intensidade aumentou a oxidação de carboidrato ingerido de forma exógena numa solução que era a solução de maltodestrina, né? Mas que esse aumento não foi maior do que 1 grama por minuto, que é o platô que os estudos mostram que o músculo consegue oxidar durante o exercício físico, tá bem? Quando a gente pensa em índice máximo de carboidrato durante o exercício, os estudos mostram que o platô que se alcança de oxidação, então, é de 1 grama por minuto, como eu falei para vocês. E que as combinações, né, as que geram melhor oxidação, são as combinações de glicose, sacarose, maltose, maltodestrina e amilopectina. Então, são essas combinações que a gente utiliza para garantir a melhor oxidação pelo músculo esquelético. Não só a oxidação, mas a capacidade vem antes, né, que é a capacidade de absorção para que esse músculo capte esse carboidrato para poder utilizar durante o exercício. Os que contêm menor índice de oxidação é a frutose e a galactose. Falando em amilopectina, né? A gente tem ali, olha só, vários alimentos que podem ser utilizados, pensando nessa potencialização da oxidação do carboidrato durante exercício prolongado, e os que contêm mais amilopectina, né? Que é um carboidrato de liberação mais rápida, a gente tem ali, olha, o milho, mas dentre eles a gente tem a batata, a gente tem o arroz, a gente tem a tapioca, né? Que são alimentos que têm um percentual maior de amilopectina, ou seja, os caracteriza como alimentos de carboidrato, que tem um percentual maior de carboidratos de liberação mais rápida e que a gente pode utilizar em situações de ultra-endurance, por exemplo, onde o paciente não vai ficar só tomando o suplemento, né? A gente pode entrar com esses alimentos. Então, aqui a gente tem a recomendação de carboidrato em gramas por hora, que eu já falei para vocês, e algumas questões, suplementos que a gente pode estar utilizando. A gente pode fazer o bochecho de carboidrato, a gente pode usar os géis, os isotônicos, a gente pode usar as comidinhas, né? Que não pode ser piquenique, mas a gente pode usar rapadura, purê de batata, banana passa, uva passa, paçoquinha, bolacha crencácra, stick de água e sal. Então, a gente pode ir também utilizando essas outras fontes de carboidrato que contêm mais amilopectina, que contêm mais carboidratos de liberação rápida, e muda um pouquinho também a utilização só do suplemento, que às vezes enjoa muito, porque todos os suplementos têm um sabor doce, né? Então às vezes o paciente quer algo mais salgadinho, quer um purezinho de batata que a gente põe sal, faz chup-chup, ele toma durante o ciclismo, por exemplo, né? Os sticks, os palitinhos são bem interessantes de utilizar, as bolachas cream crackers, então a gente pode trabalhar com esses alimentos aí durante o exercício também. Eu gosto muito da banana, eu gosto muito da batata, eu gosto muito do mel, né? São alimentos que têm vários estudos mostrando que eles podem melhorar a performance esportiva da mesma forma quando os atletas utilizam o gel, porque a relação glicose-frutose é muito parecida, né? 2:1 em todos eles, tanto na banana, quanto na batata, quanto no mel, a gente tem uma relação glicose-frutose de 1:1 ou de 2:1, que é uma relação muito interessante, que são as relações, que é a relação que a gente tem nos géis esportivos para a melhora da performance esportiva no que diz respeito à oxidação desses carboidratos pelo músculo esquelético. Então, são alimentos que podem ser utilizados e que acabam mudando um pouquinho, aí, saindo um pouquinho da seara do carboidrato suplementado, né? Eu deixei aqui para vocês também um quadrinho do que eu gosto, né? Dos carboidratos de liberação mais lenta, mais rápida, a combinação de um com o outro. Sempre glicose e frutose são as combinações mais interessantes, né? Para a gente utilizar, mas a gente pode usar a glicose com amilopectina, com maltose, maltodestrina, né? Então a gente também pode utilizar aí esses blends mais interessantes. A gente tem aqui, olha, os blends mais rápidos de absorção e oxidação. Glicose com frutose, maltodestrina com frutose, glicose, sacarose e frutose. Então, se você quer, de repente, manipular algum gel, alguma combinação de carboidrato para o seu paciente, essas são as combinações mais interessantes.
glicose com frutose, maltodextrina com frutose ou glicose com sacarose e frutose. Então, esses blends aí são os mais interessantes. Lembrar da questão gastrointestinal, para que esse paciente, o intestino é treinável, né? O exercício consegue melhorar a capacidade de absorção desses carboidratos através do treinamento do intestino. Existem inúmeras maneiras da gente fazer isso, né? Inclusive melhorando a capacidade, o perfil, o microbioma das bactérias desse intestino, né? Então a gente pode individualizar a ingestão de fluidos e carboidratos durante o evento, pode treinar esse intestino com várias técnicas, né? Não vou falar cada uma delas aqui, porque daqui a pouco eu começo a perder muito tempo da minha aula no presencial. Então, existem várias maneiras de a gente fazer o treinamento do intestino. Então, para que a gente consiga melhorar a capacidade de absorção, né? Então, quando a gente melhora a absorção desse carboidrato, eu tenho menos carboidrato indigerível, né? Menos carboidratos presentes no estômago, eu aumento minha capacidade de esvaziamento gástrico, melhoro, né, a sensação de estufamento e de gases, tenho menos sintomas gastrointestinais, consequentemente, eu tenho mais carboidrato sendo disponível para a melhora da performance esportiva, para a geração de mais energia e melhora da performance esportiva, né? Então, a periodização de carboidrato, por exemplo, é uma forma que a gente usa para treinar esse intestino, para deixar esse intestino mais adaptável, para ter a capacidade tanto de oxidar gordura quanto oxidar carboidrato, né? E aumentar a capacidade de oxidação de carboidrato. Então, esse é o método mais interessante defendido aí pelos pesquisadores da área, que você fazer treinos em estados depletados de glicogênio, treinos sem carboidrato e treinos com alto carboidrato, isso vai gerando uma adaptação do intestino que vai permitindo uma maior absorção e melhora da oxidação pelo músculo. O bochecho de carboidrato é uma estratégia que a gente faz durante também, e ele é interessante porque, como ele não tem a participação do sistema gastrointestinal, eu evito, né, os problemas gastrointestinais. Ativando, então, a gente tem receptores sensoriais na boca que ativa o cérebro e que está associado aos mecanismos de recompensa e de tolerância ao esforço, melhorando a performance esportiva. A maior parte dos estudos com bochecho de carboidrato são com ciclistas, a gente tem aí alguns estudos mostrando que isso pode ser benéfico. Qual o problema que a gente tem? Qual a quantidade para se bochechar? Quanto tempo, né, eu fico bochechando esse carboidrato na boca? Qual a quantidade que eu vou ficar bochechando? Quanto que eu cuspo? Quanto que eu não cuspo? Quanto que eu bebi? Do quanto que eu cuspi? Então, tudo isso são variáveis que podem comprometer a efetividade do bochecho de carboidrato, né? Então, a quantidade, o volume, quantas vezes eu vou bochechar, quanto tempo eu vou ficar bochechando, quanto que eu vou cuspir, quanto que eu vou engolir, são fatores que acabam impedindo resultados mais eficazes, não resultados, né, mas como que se diz? A efetividade, de fato, né, do quanto esse carboidrato pode trazer de benefício à performance esportiva, tá? Esse carboidrato não, essa forma, né, de experimentar carboidrato. Os carboidratos no pós-treino, né? As recomendações aí estão mais do que evidentes também. O ideal é que a gente sempre tenha uma dieta com rica em carboidrato e que de 3 a 5 horas após o exercício, principalmente se esse paciente vai fazer uma segunda sessão de treinamento, a gente trabalha ali com 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso. E se essa quantidade for difícil de ser aceita pelo paciente, eu posso combinar o carboidrato com a proteína. Ou então com a cafeína. A cafeína também, aqui são 6, tá? 6 miligramas por quilo de peso. A cafeína também tem um papel na ressíntese do glicogênio muscular quando associada com o carboidrato. Então, de 4 a 6 horas após a realização do exercício, é interessante a gente fazer alguma dessas estratégias para acelerar a ressíntese de glicogênio muscular, tá? Os estudos mostram que a combinação de carboidrato com proteína parece ser a mais interessante. Então, vejam, se eu ingerir carboidrato imediatamente após o exercício, ele acelera a ressíntese de glicogênio quando o período de recuperação é até 4 horas. Então, veja, 2 horas após, aqui carboidrato logo após o exercício, a ressíntese de glicogênio ficou em 15,4 e até 4 horas após a realização do exercício, a ressíntese de glicogênio ficou em 24. Se eu vou ter um espaço de tempo de 8 a 24 horas, vejam que a ressíntese de glicogênio não muda quando eu faço essa ingestão de carboidrato mais tardia, né? Então, isso mostra que se o período de recuperação for maior do que 8 horas, a ingestão imediata de carboidrato pós-treino não potencializa a ressíntese de glicogênio. Então, eu posso colocar um carboidrato, demorar um pouco mais para colocar esse carboidrato, se ele não vai fazer um exercício nesse intervalo de recuperação menor do que 8 horas. Então, é essencial a ingestão de carboidrato imediatamente após, se o intervalo de recuperação entre as sessões de treinamento for menor do que 8 horas. Tá? A reposição de carboidrato ela é maior nas primeiras 4 horas, então os estudos mostram que isso pode aumentar a tolerância ao esforço ao exercício seguinte e que a ingestão de 1,1 a 1,2 gramas de carboidrato foi a ingestão mais eficiente para se consumir nesse período de 4 horas após a sessão de treinamento. Tá? Aqui os estudos mostrando que a ressíntese imediata de glicogênio
menor do que 8 horas, como eu já mostrei para vocês, né? Ali só de carboidrato e de carboidrato com proteína, quando o carboidrato é menor, quando a gente tem uma gestão menor de carboidrato com proteína, eu uso menos carboidrato, então eu posso dar 0,8 e uso 0,3 gramas de proteína por quilo de peso para associar desse carboidrato. Se eu tenho um intervalo de recuperação entre 8 e 24 horas, eu posso trabalhar com o carboidrato da dieta, sem a necessidade desse carboidrato de alto índice glicêmico logo após o exercício, tá? E aqui a recomendação de proteína, né? Imediatamente pós-treino, 0,2 a 0,3 gramas de proteína por quilo de peso, manter sempre o espaçamento proteico ao longo das refeições, para que a gente consiga ter uma recuperação adequada e uma síntese de glicogênio também adequada, tá? Aqui os estudos mostram que tanto a frutose quanto a glicose, elas, quando são ingeridas, né, no período de 24 horas, elas podem gerar uma ressíntese de glicogênio muscular. E aqui a combinação que eu falei para vocês, olha só carboidrato, né, aqui é ressíntese de glicogênio, então a gente tem aqui só proteína, né, só carboidrato, e aqui, aqui é só proteína, aqui só carboidrato, e aqui carboidrato com proteína. Veja que a ressíntese de glicogênio foi mais interessante quando a gente tem carboidrato com proteína, tá? E aqui, ao mesmo tempo, a síntese proteica, é claro que quando a gente tem só proteína, aqui quando a gente tem só carboidrato, e aqui a gente contém carboidrato com proteína. Então, tanto carboidrato com proteína vai acelerar a ressíntese de glicogênio, como vai acelerar a síntese proteica também para a recuperação muscular, tá? E eu vou deixar, por último, aqui para vocês algumas recomendações, né, importantes do consumo mais rápido possível, se esse intervalo de recuperação entre as sessões de treino for menor do que 8 horas. As primeiras 4 horas pós-exercício são cruciais, por isso é importante a gente pensar no consumo de carboidrato em 1 grama por quilo de peso por hora, ou associar com a proteína, né, 0,8 com 0,3 de proteína. Alimentos ricos em carboidratos de alto índice glicêmico, alimentos de baixo índice glicêmico são menos efetivos, né, para promover a reposição de glicogênio, eles têm que estar associados com carboidratos de alto índice glicêmico. A quantidade de energia da dieta é importante para a reposição de carboidrato, senão ocorre um down regulation na síntese de glicogênio, então não adianta a gente querer colocar o carboidrato e a ingestão calórica da dieta está inadequada, de acordo com o gasto, né? Alimentos e bebidas ricas em carboidratos podem ser utilizadas e integradas com estratégias de recuperação, e os atletas não devem consumir álcool no período de recuperação, porque o álcool inibe a síntese de glicogênio muscular, mesmo quando esse paciente está consumindo carboidrato. Então, isso também é bem importante, porque a gente sabe quanto alguns pacientes, especialmente os atletas amadores, gostam de uma bebidinha logo após, né? Então, a gente precisa sempre otimizar esse estoque de glicogênio e associar o carboidrato à proteína é interessante, como eu mostrei para vocês. A ingestão de 20 a 25 gramas de proteína nas refeições junto com o carboidrato, pode potencializar a síntese proteica pós-treino. E aqui a supercompensação, né, que a gente pode fazer lá em exercícios 36 a 48 horas antes de um evento para melhorar a ressíntese de glicogênio e até mesmo prevenir o dano muscular induzido pelo exercício, tá? Então, o antes, durante e depois é um time muito importante, né? Que a gente tem que pensar sempre, de acordo com o exercício que a gente está trabalhando com esse paciente, pensar em quando utilizar dietas low carbs ou high carbs, se a gente vai periodizar ou não, periodizar ou não o carboidrato é muito importante, se eu vou usar suplemento, se eu vou usar alimento, se eu vou trabalhar, quando eu vou trabalhar com os carboidratos de alto índice glicêmico ou de baixo índice glicêmico, se eu vou dar quanto eu vou dar de carboidrato antes, durante e depois, isso é muito importante. A gente tem as recomendações, mas isso precisa ser individualizado. Quando e por quanto tempo antes do exercício, quando e de quanto em tempo durante o exercício, a cada quanto tempo durante o exercício eu vou colocar esse carboidrato, se eu vou usar sólido, líquido ou gel, se eu vou usar com ou sem eletrólitos, se eu vou repor imediatamente ou tardiamente, né? Se eu preciso colocar esse carboidrato logo após o exercício, ou eu posso esperar um tempo para repor esse carboidrato, quando repor imediatamente ou quando repor tardiamente com esse atleta, e para emagrecer, se é para emagrecer, se é para ganhar massa muscular, se é para performance. Então, essas são questões são perguntas que a gente tem que estar o tempo inteiro se fazendo quando a gente pensa em estratégias de timing de carboidrato para os nossos pacientes atletas, né? Ou mesmo os não atletas que estão buscando ali algum tipo de benefício dentro da nutrição esportiva. Então, se façam sempre essas perguntas e encontrem as respostas o mais individualizado possível para o seu paciente, de acordo com toda a teoria que a gente tem que dá base para o nosso trabalho na prática clínica. Tá bem?